Senhor Jesus, aqui estamos reunidos, nós que somos do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, nessa tarde abençoada, para as nossas reflexões sobre as parábolas do Evangelho de Jesus. Hoje, nosso irmão Hernandes nos trará esses conhecimentos mais profundos. Assim, inicialmente, vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece inicial. Graças a Deus, gratidão, Senhor da vida, gratidão, guias e amigos espirituais que nos acompanham nesse trabalho de amor, nosso mentor Paulo de Tarso, mas, acima de tudo, gratidão ao nosso Pai Maior, que nos permite a realização desse estudo. Assim, felizes e agradecidos, Pai, é que te pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso estudo sobre as parábolas de hoje, dando juntos graças a Deus. Seu Hernandes, o senhor quer que eu comece lendo a parábola? O senhor quer dar uma boa tarde? Pode ler, eu dou boa tarde depois. Pode ler. Tá bom. A parábola hoje escolhida pelo nosso querido senhor Hernandes para exposição é a parábola do fariseu e do publicano. Propôs Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu orava de pé e dizia assim: graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e não ser também como é aquele publicano. Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Apartado a um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos para o céu. Batia no peito e exclamava: meu Deus, apiedai-vos de mim, sou pecador. Digo-vos, acrescentou Jesus, que este voltou justificado para a sua casa, e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É com um prazer que aqui estamos para esse estudo. Nós estamos repetindo o que já ocorreu na Aliança da Fraternidade durante um tempo que eu estava responsável por esse estudo. Trata-se de um estudo belíssimo, é o Evangelho na sua forma mais pura, mais clara, e nos convidando a praticar alguma coisa do Evangelho. Então, é a segunda parábola da série. A primeira vimos no mês passado, foi esqueci agora, depois eu me lembro. Essa é a segunda, o fariseu, o bom samaritano, foi a do mês passado. Agora, o fariseu e o publicano. Nós temos uma série de explicações do porquê do estudo da parábola, mas não vamos repetir isso, não. Vamos dizer o que se observa para estudar uma parábola do modo mais adequado. Precisamos, a parábola é constituída de uma estrutura no seu texto. Precisamos abordar a parte material que ela focaliza e daí transpor para o espiritual.
Algumas, como esta, têm a parte metafísica. Nem todas têm, mas essa tem. Temos que ver aqui uma aplicação prática no final desse estudo. Começando, então, com a estrutura. É um tipo de parábola de ação e vai também cuidar da oração. Público. Sempre Jesus falava alguma coisa a alguém. Aqui o público dominante, os fariseus e os discípulos. Era o público. Motivo também tinha uma justificativa às parábolas. Motivo. Aos fariseus, era uma admoestação pela sua hipocrisia religiosa. Eles pregavam uma coisa e praticavam outra completamente diversa. Exigiam das pessoas, mas não cumpriam. De maneira que esse estudo, esse trecho do fariseu, Jesus não deixou escapar, não. O resumo da parábola, vamos encontrar também aqui uma simbologia. As parábolas eram feitas em símbolos. Vamos fazer uma análise da interpretação da narrativa, porque aqui vem pela letra. Temos que descobrir o oculto. Então, que a dona Norma leu, nós vamos sintetizar mais ainda. 2 homens vão ao templo rezar. Um, o fariseu, com o discurso que foi feito, que a dona Norma falou aí, uma coisa horrorosa, ele estava quase que dando instrução a Deus de como rezar. E o outro, o publicano, na sua humildade, ele quase se anulou para falar com Deus, de uma humildade tocante. E aí fica o modelo para que nós possamos escolher qual deles nós deveremos utilizar. Já sabendo do que se trata, vamos então para a análise da narrativa. Trata-se de uma parábola sobre oração de 2 homens que vão ao templo rezar. Então, o texto nos dá a ideia de 2 personagens no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, buscar Deus. Mas 2 estilos completamente diferenciados. Um personagem era o fariseu e o publicano. Importante ressaltar aqui o seguinte: por que Jesus juntou ali 2 inimigos? Fariseu e publicano, 2 inimigos, adversários tradicionais, históricos, mas é o que Jesus ouviu por bem juntar nesse momento aí. Como se caracterizava o fariseu? O seu verbo, já vimos aí, que foi para lá de inconveniente a uma oração. Então, nós vamos dizer para Deus os nossos feitos? Meu jejum, o que eu faço ou deixo de fazer? Eu vou criticar as pessoas que eu estou exatamente nesse momento de oração, que é o momento do perdão e tudo. Então, o modo foi dos mais inadequados para a oração, mas Jesus frisou bem ali, ao contrário do outro, o publicano. Cabisbaixo, batia no peito, isso é um sinal de humildade, é um sinal de submissão, confessando-se pecador, não merecia estar ali, mas estava. No versículo 14, nós temos aí 2 confrontos de ideias muito fortes. Então, o fariseu, com esse discurso que fez, não saiu justificado, enquanto o publicano, na sua forma humilde, sincera, ele foi justificado. Isto é, a sua prece
teria sido aprovada, aceita, enquanto a do outro não. Feito isto, agora nós vimos aí o texto, parte material. Vamos agora passando aos poucos ao aspecto espiritual. É o que interessa da parábola, afinal de contas, e do evangelho, é o aspecto espiritual, porque o material é só a nossa vivência do dia a dia. O espiritual, infelizmente, ainda não é o nosso dia a dia. O que significa fariseus? Separados. Eles eram separados entre si, do próprio judaísmo, tinham seus ritualísticos. Ele era muito ritualístico. Jesus, inclusive, dizia que eles eram raça de víboras, adversários de Jesus, adversários contumazes, firmes. Então, Jesus e os fariseus tinham sempre atritos, contas a acertar. Vamos ver um pouco de história dos fariseus, lado histórico, e dos publicanos. O fariseu começava cedo, desde jovem, na adolescência, ele era levado à escola, não é evangelização, levado à escola para estudar, e vir a se tornar um, um técnico, um destacado na lei. Então, a cultura religiosa deles era intensa, junto ali do judaísmo. Se tornava, por isso, uma classe privilegiada, destacado na sociedade. O povo até os respeitavam, tinha um prestígio junto ao povo. Esses eram os fariseus. Mas Jesus não dava a menor importância para isso. Não. E no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7, chama de Jesus. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. São as chamadas honras vãs. Então, nós não vamos levar para Jesus valores da terra. Isso não terá o menor interesse. Muitos homens que vieram após Jesus alteraram seus ensinamentos, já começou ali. Os fariseus foram deles, nem aceitaram. Mas muitos homens religiosos aí alteraram completamente o evangelho, criaram religiões, criaram coisas novas, praticamente seguindo lá os fariseus. Vamos ver nessa parábola alguns pontos focais. O que destacamos nessa parábola? Primeiramente, o orgulho é o contrário do orgulho e da humildade. Duas ideias bem confrontantes. Orgulho, arrogância, é um grande defeito humano e que nos distancia muito de Deus. É o exemplo lá que Jesus arranjou através do publicano, do fariseu. O publicano, com humildade, é um valor extremamente difícil para que nós possamos aprender. É uma das. A gente pode aprender tudo, vai estudando tudo. Humildade, deixa por último. Certa vez, um guia falou para uma pessoa: o que é humildade? Resposta: você pensa uma pessoa humilde. Achei. Multiplica por 100. Cara, então eu não consigo nunca chegar a isso. Por conseguinte, houve aqui um conflito nesse encontro. O fariseu, com a sua arrogância, e o outro com a sua humildade. Vamos falar um pouco da humildade agora?
já que arrogância a gente conhece. Vamos lá para o dicionário. Humildade. Virtude que resulta do sentimento voluntário de modéstia, respeito e submissão consciente. Então, o humilde, ele conscientemente se submete. Ele não precisa de nenhum estímulo para isso. Ele está com harmonização, está na razão. Agora, não vamos confundir humildade com humilhação. São duas coisas bem diferentes. A humildade é consciente, a humilhação é compulsória. Ninguém quer isso. E o orgulho? Soberba, do dicionário. Conceito elevado que alguém faz de si mesmo, sentimento elevado, exagerado da dignidade pessoal. O orgulhoso, portanto, não sabe rezar. Portanto, aquela prece do fariseu não tem qualquer validade. Isso posto, nós vamos agora examinar um pouquinho mais do publicano. Lá no Império Romano, em Roma Antiga, tinham lá, nome dado aos publicanos, arrendatários de taxas públicas, coletores de impostos, e eles eram detestados pelo povo, porque ele tinha que cobrar imposto no seu próprio país. Entregava ao Império Romano e eles ficavam com a cota deles. Eram detestados pelos seus conterrâneos. Eles cobravam os tributos na terra, na própria terra, cobradores de impostos, por conseguinte, que os romanos davam todo o apoio para eles. Então, eles eram tidos como traidores, inimigos da pátria, detestados pelos seus conterrâneos. Então, a categoria profissional de publicano era uma das coisas mais detestadas que se pudesse conceber. Entretanto, havia dois publicanos prestigiados, Mateus e Zaqueu. Sabe quem foi o Zaqueu? Doutor Bezerra de Menezes. Um parênteses. Eu tive o prazer e a honra de falar com o doutor Bezerra de Menezes, ele se apresentou um dia a mim numa oração, eu era audiente esse tempo, e perguntei, doutor Bezerra, posso lhe dizer publicamente daquela sua personalidade na Bíblia? Ele disse que sim. Ele era o Zaqueu, que estava na árvore, desceu para falar com Jesus e veio se tornar essa figura ímpar que nós conhecemos aí como doutor Bezerra de Menezes. Portanto, fariseus e publicanos são dois inimigos entre si e que Jesus trouxe para colocar como modelos a oração. Um com a sua empáfia, sua arrogância, e outro com a sua humildade. Com a empáfia e a arrogância, não serve essa prece, não vamos falar com Deus dessa maneira, e sim com humildade. Nós vamos agora a uma segunda parte do nosso trabalho, que é para entrar na oração propriamente dita, que tem as palavras da oração. Essa é uma delas. O juiz e a viúva é outro. O amigo importuno é outra. São três parábolas específicas de oração. Capítulo sobre oração. O que é oração? Todo mundo sabe o que é isso. Eu coloco. É uma conversa com Deus, uma declaração de amor a Deus. Quando nós devemos orar? Isso é muito pessoal. Nós devemos orar, claro, de noite, de manhã, mas acrescento outro. Quando for para a rua, é importante. Quando entrar no ônibus, se entrar no ônibus 606 do Rio de Janeiro, tem que orar mais forte.
porque o 606 é um ônibus que os ladrões costumam frequentar. Então, tem que ter uma reza forte, e estando rezando, o ladrão pode limpar todo mundo e nem perceber a pessoa. A pessoa fica envolvida na sua parte luminosa. Então, a metafísica da oração, ela vai trazer para nós paz, alegria, bem-estar, abre os canais de nossos corações. Como orar? Isso tem tantas maneiras, mas Jesus foi enfático e objetivo. O Pai Nosso. O Pai Nosso sempre caberá em nossas orações. Quais os objetivos da oração? Quando a gente estiver triste, em dificuldades, em sofrimento, e com alegria também. Temos orar com alegria também, na alegria também. Um dos antídotos, um ponto alto de uma oração é a fé. Aqui tem que estabelecer a diferença entre fé e crença. Fé é aquilo que eu sei que vai acontecer absolutamente esperado e correto. Crença é uma probabilidade. Por que usamos a crença aqui? Porque a fé não tem verbo. Pediu emprestado da crença. Então, a fé é a substância das coisas desejadas. Vamos ver aqui algumas apreciações sobre a fé. Richard Wagner, todo mundo conhece, ele é autor de ópera alemão, disse: o povo tem sede de exemplos porque tem necessidade da fé. Wagner, as óperas de Wagner eram sempre ligadas à parte espiritual. Santa Teresa e 10 moedas. Santa Teresa morava lá num convento com as colegas dela, ia sair dali e ia embora. Eu falei: onde você vai, Teresa? Eu vou deixar vocês que eu vou viajar. Mas vai fazer o quê? Eu vou abrir um convento. As freiras riram: ora, Teresa, você é engraçada. Você não tem dinheiro. Como é que você vai abrir convento? Resposta de Santa Teresa: eu tenho 10 moedas. Teresa e 10 moedas não é nada. Mas Teresa, 10 moedas e Deus, aí Teresa é tudo. Ela partiu e abriu o tal do convento. Então, a fé de Santa Teresa era algo inquebrantável, coisa muito forte. Agora, os poucos dados aqui, atribuídos à Mãe Maria, Nossa Senhora, falando para nós. Ponderações aflitos do não atendimento ao nosso pedido. Disse uma pessoa: caramba, eu oro tanto, eu peço, eu ajoelho, não acontece nada. Minha dor não passa, meu sofrimento não passa, eu não consigo a paz. Então, minha prece é fraca? Como é que é isso? Aqui vem umas ponderações nos passadas por Mãe Maria. Diz ela: orar não é um ato de rotina, de palavras decoradas, verso por verso, e nem números cabalísticos. Eu já fiz número cabalístico. 7 nós, 3 isso, 3 aquilo. Isso já era, né? Prossegue, Mãe Maria. Orar é um ato de humildade que só o humilde pode realizar. Olha aí. Eu tenho que me submeter a Deus como um filho, pedindo. Adiante. Orar é um ato de humildade que só o humilde pode realizar. Orar é um ato de amor
todos podem dar de seu coração. O coração tem que estar disponível para orar. Orar é um ato de fé que se deve lutar para conseguir. Deve-se acrescentar a perseverança, a persistência e a paciência. Nós pedimos uma coisa e não recebemos já. Vamos receber quando? Isso é com Deus, quando fizer a vontade de Deus. Por isso falo para nós, seja feita a vossa vontade. Só que a gente fala assim, mas no fundo diz, meu Deus, mas e a minha? A nossa, aí tem sem paciência, não dá. As necessidades. Em nossas preces, não devem apenas aparecer somente as necessidades nossas, mas necessidade de nossos irmãos na guerra, nos hospitais, na cadeia, as crianças abandonadas, as pessoas sem comida. Olha quanta gente nós temos que acrescentar aí. A boa oração deve mostrar a nossa humildade e esta em sua prática. Todos os nossos erros devem estar postos em nossa consciência em busca de um perdão, de um auto-perdão. Lá no Livro dos Espíritos 919, todo mundo conhece, Santo Agostinho, é bom dar uma passadinha por lá. Adiante. Saber com clareza onde e quando prejudicamos o equilíbrio e estabilidade dos nossos irmãos e a nossa. Quando deixamos de perdoar a outrem e a nós, síntese, orar é um ato sublime que deve ser praticado com verdadeira devoção, não apenas dito com os lábios, versos e frases bonitas, mas com o coração e a mente acesos. O Pai deseja nos perdoar em nossos erros, mas espera a pureza de nossas almas, pois Ele sabe melhor do que nós de nossas imperfeições. Mas nosso Deus não poderá fazê-lo por nós, sem que o pecador pense na humildade, no amor, na fé, e sentir isso de modo mais profundo. A prece sincera promove sempre a purificação das almas, pois se acha conectada com a mente divina. Assim fazendo, iremos despertar a harmonia e a paz em nossos corações. Que todos possamos, eu não estou ensinando a ninguém a rezar, trata de umas palavras que eu tive que estudar para dizer, mas que a oração é o alimento da alma, não temos a menor dúvida disso. Estou encerrando aqui, entregando para vocês